nessa noite, em nome de Jesus, amém? Estenda as tuas mãos para cá, Pai. Nesse momento nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que tudo que fizemos, Senhor, direção tua, Senhor, tu nos deu essa direção de chamarmos a tua filha neste lugar, nessa noite, e venha fazer algo novo, renovando, restaurando e falando e usando a tua filha, Pai, porque ela também carece de ti, ela também precisa, dependente de ti, Senhor. Vem fazer a tua obra, Senhor. Nós, como igreja, abençoamos a tua filha com toda sorte de bênção nos lugares celestiais nessa noite, e que ela seja boca tua a falar aos nossos corações, Senhor, de um modo glorioso e especial. E nós abençoamos e te agradecemos, porque tu és fiel e digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Aleluia, aleluia. E que Deus venha usando a tua vida, em nome de Jesus, amém? Se você quiser apresentar suas irmãs, amém. Até a nossa outra irmã ali. Paz do Senhor Jesus, boa noite, graça e paz com todos. Eu gostaria de estar apresentando a minha amiga. Eu digo que é amiga porque é amiga mesmo, é a missionária Quitéria, né? É uma amiga, assim, uma companheira. Eu falo que ela é a minha segunda mãe, espiritualmente, né? Em batalhas espirituais. É uma mulher muito usada por Deus, né? Assim, por graça e misericórdia, não é por mérito nosso, né? Que o Senhor nos usa por graça e misericórdia, né? Estou feliz de estar aqui nessa noite, de honrar esse compromisso, né, de estar aqui, com muito temor no meu coração, porque a gente teme ao Senhor, né? E eu quero dizer que no momento que eu subi nesse altar, existe uma unção aqui, viu? Existe uma unção tão forte, mas tão forte, que eu senti como se a minha mão começasse a flutuar. Tão forte que existe a unção. Mas existe uma batalha travada, porque nós sabemos, né, que é no geral, né, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente não ganhar tempo, né? Quantos minutos eu tenho? Ah, no relógio não está parado, não tá. Aí vocês avisam aí pra gente, né, pra gente ser prudente. A palavra que o Senhor me deu foi lá em 1 Samuel capítulo 30. Uma palavra conhecida do pastor Misael, muito conhecida. Deus sabe por que eu trouxe essa palavra, né? Essa palavra fala referente a uma guerra que foi travada com um grande servo de Deus, que é isso realmente que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. Existe uma batalha espiritual tão grande, irmão, com essa pandemia, que é uma artimanha do adversário das nossas almas. Existem muitas pessoas que viraram as costas para o Senhor. Existem muitas pessoas que não estão congregando mais. E eu falo no geral, porque eu particularmente eu congrego, deixa eu me apresentar de onde eu sou, né? Hoje, atualmente, eu congrego no Ministério Comunidade Cristã Paz e Vida, dirigido pelo presidente pastor João Ribe Palharim, né? E os irmãos acreditam que quando teve essa pandemia, teve aquela época, o ano passado, quando a igreja foi pelos protocolos, teve que fechar. Irmãos, tinha dia que a gente ia no culto, tinha 3 pessoas. Uma igreja que tem 150 cadeiras, pastor. 3. Às vezes só estava o pastor, às vezes eu chegava, às vezes chegava um lá, depois chegava um obreiro. Até os obreiros, a liderança, os evangelistas sumiu. Para onde foi, eu não sei. Só Deus é que sabe, irmão. Mas a gente percebe que a gente conversando assim com a liderança de vários ministérios, aconteceu-se a mesma coisa. Agora que é o pouco está resgatando as almas, né? Porque eles estão trabalhando, evangelizando muito, né? Eu achei muito interessante que vocês estão fazendo uma campanha Minha Família no Altar de Deus. Foi algo que foi assim, que trouxe, que eu vi que deu um retorno muito grande para o ministério. Voltou, digamos que 30%, para a honra e glória do Senhor Jesus, voltou as ovelhas. Está voltando aos poucos, viu? Vai chegando meia quebradinha, mas está chegando, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E está no geral. Isso é o quê? Uma batalha espiritual. A gente sabe que é de ordem espiritual. Devemos ter medo do Covid? Quem é maior?
é uma coisa tão assim que a gente... Eu confesso que a minha filha teve Covid, a mãe do meu netinho que está ali. Eu cuidei dela dentro de casa, mas não é o que a rede de mídia está fazendo, um terrorismo psicológico na vida do povo. A pessoa vai para tudo quanto é lugar, mas só na igreja que pega Covid. Pega condução, pega metrô, pega trem, pega isso, pega aquilo, vai no banco, vai no supermercado, tudo quanto é lugar. Aí você vê que é uma estratégia do inimigo. E tem muitos crentes agora que estão congregando nos cultos online, né, pastor? Infelizmente. Fala, não, eu não parei de ter comunhão com Deus, eu estou em casa. Mas e a casa de oração? E os mantenedores? Louvado seja Deus que o Senhor nosso é o Jeová Jireh, o Deus da providência. E a porta que Ele abre, o inimigo não fecha. Porque é grande chamado. Quando eu sentei ali naquela cadeira, o Espírito Santo começou a ministrar a vida do casal sobre o meu coração. Não é fácil. Você está aqui, ó, perseverando. Não é fácil. Não é fácil o preço que vocês têm pago. Mas a honra e a glória vai ser para o Senhor. Às vezes não tem o apoio de ninguém. Ninguém, nem as famílias apoiam a gente no ministério da gente. Mas louvado seja Deus que nós temos, sabe quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita em nós, que é aquele que nos levanta todos os dias, quando nós sentimos vontade até de desanimar. Ele fala, não para não. Tem uma alma valorosa ali. O meu sangue foi derramado por aquela alma vale. Quanto vale uma alma? Tem até um louvor da Mara Lima, bem lá das antigas, que fala o valor de uma alma. Ela vale mais do que o mundo inteiro. Não tem dinheiro que compra. Ou seja, ela foi comprada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador e exclusivo Jesus Cristo. Vale a pena, viu, pastor Misael? Uma alma, quando chegar aquele grande dia, você ministrou, digamos assim, mais de 1000, muito mais, no seu tempo de ministerial, muito mais. Mas toda semente ficou plantada, existe um registro lá. Está registrado. A ótica humana daqueles que... Para quê? Para que isso? Mas o Senhor está falando, essa alma que está aqui, ela vale mais do que o mundo inteiro. E qual que é a primeira alma? A tua. Quando a gente faz um voto com o Senhor, quando o Senhor nos separa para o ministério, quando Ele nos chama, quando a gente fala, eis-me aqui, é uma unção tão grande, a gente está no primeiro amor, aí vai passando-se os anos, aí nós precisa permanecer. Vamos para a palavra, eu só falei aquilo que o Espírito Santo deu direção para poder estar falando. Ontem, quando eu estava fazendo um pequeno esboço aqui, eu praticamente não gosto muito de esboço não, mas tem algumas coisinhas que é bom a gente anotar, né? Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma batalha que Davi, um grande servo de Deus, ele passou. Ele ficou triste, ficou angustiado. E nós não ficamos nos nossos dias de hoje, como líderes? E quantos que quer te apredejar às vezes? Só taca a pedra de um lado, taca do outro. São os mesmos. A mesma situação que eles passaram, os nossos antepassados, que hoje já estão na glória, né? E o nome que o Senhor colocou dessa mensagem no meu coração foi: a sua batalha não está perdida. E eu quero ser voz de profeta nessa noite, dizer para você, pastor Misael e pastora Neia, que estão na frente, são líderes espiritual desse trabalho. A sua batalha não está perdida. É uma palavra profética, onde eu até anotei para que não venha passar desapercebido, que foi até na primeira linha. A sua batalha não está perdida. Deus é onisciente, acredite, tenha esperança. Não perca a esperança. A sua batalha não está perdida. Pode dizer para o irmão do seu lado, da direita, da esquerda, não existe batalha perdida. Não existe.
Lá em 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi se depara com aquele cenário, se a gente comparar, a gente for olhar oticamente, humanamente, para todas as igrejas, que nem eu fiz um resuminho agora aí, tá no geral, é todas. O povo sumiu, desapareceu, as ovelhas não sei para onde foi. Se estiver dentro de casa guardadinha, tá bom, né? Louvado seja Deus. Mas nós temos que estar nos pés do Senhor, esse é o lugar, né? Aí diz aqui, ó, eu vou ler aqui na palavra do Senhor, vou deixar isso aqui, uma colinha aqui do lado. O 30, a minha Bíblia que eu estou aqui, eu tenho uma Bíblia lá, que eu já li tanto aquela Bíblia que arrancou a capa todinha da minha Bíblia de estudo da mulher, acredita, ela tá tão feia, eu tenho 3 Bíblias. Aí eu trouxe essa daqui, que ela é a linguagem de hoje, a tradução dela, né, diz assim, às vezes algumas coisas diferentes, mas essa daqui é bem interessante, já explica, bem explicada. O subtítulo diz assim: a guerra contra os amalequitas, ou seja, a guerra está travada contra os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma, que os amalequitas representam os inimigos, são as hostes espirituais que estão aí nos ares. O que está atormentando? Os casamentos que estão sendo destruídos, porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa, não tem paciência de conviver mais um com o outro, ninguém tem paciência com ninguém, o espírito da depressão que está assolando, que é a doença do século agora, do suicídio, que estão todos se matando, infelizmente até servos do Senhor, porque está faltando o quê? A presença, está faltando o azeite, está faltando estar nos pés do Senhor, essa é a realidade, né? E diz assim, ó, 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade, enquanto ele havia estado fora. Ficaram 2 dias que foram para uma batalha, né? Os amalequitas tinham invadido o sul da terra e atacaram a cidade. Eles queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiro, enquanto eles estavam fora batalhando. Olha a fúria, olha o que o inimigo estava fazendo com a família deles, né? Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem força. Que pranto foi esse? Não existe um momento na nossa vida que a gente fica engasgado, que dá aquela pressão, que dá aquela coisa. Enquanto você não chorar, nem se for sozinha no seu quarto, nos pés do Senhor, você não vai se sentir bem. Chorou. E detalhe, são homens, viu? Acabaram de chegar de uma guerra, super cansado. Imagina o cenário. É como se fosse eles fizessem uma viagem e tivesse doido com saudade da esposa, dos filhos, dos idosos, que diz que tinha pessoas idosas também, a Bíblia revela, né? Que quem ia para a guerra? Eram os mais fortes, eram os homens, né? E ficaram-se as mulheres, os idosos e as crianças ficaram em casa. E quando eles chegaram de longe, já viram aquela nuvem de fumaça preta, porque aquele tempo era aquelas barracas montadas, né? Era aquelas tendas. Esses dias teve um pequeno acidente aqui em Barueri, né? Que queimou ali. Diz que aquele pequeno acidente que deu aquela nuvem, acho que até a neve da sua casa, da minha casa, de onde eu moro, não subiu aquela nuvem de fumaça? Agora você imagina eles vendo da onde será, e quando eles chegaram de volta para o retorno para o lar deles, só cinza, acabou com tudo, queimou tudo. O que esses homens fizeram? Só lamentou e choro. Eu acredito que foi um choro que se prantearam, que até rolaram em cima daquela cinza, de tamanho foi a angústia daqueles homens, né? Que geralmente os homens, a gente fala assim, homem não chora, mas a Bíblia está falando que eles choraram e prantearam. Mas existia um Deus lá no trono que ele viu esse choro. Eu quero dizer para você que tem chorado nessa noite, o Senhor tem contemplado o teu gemido.
Às vezes é aquele choro do aperto lá dentro. O Senhor tem contemplado. Amém? Vamos continuar, verso 5. E levaram as mulheres de Davi. O 6 diz assim: Davi ficou então em uma situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. Olha a situação que um líder ficou. Infelizmente, quem está na frente do campo de batalha, que recebe as primeiras pauladas, as primeiras pedradas, as primeiras pancadas, é esse. Se não for o Senhor para colocar de pé, irmã, só Deus para ter misericórdia, porque o povo não tem não, viu? Porque Deus tem, mas o povo não tem não. Imaginou o cenário? Aqueles homens chorando, esgoelando, se planteando, se rolando, se rasgando todinho. E ainda veio aquele pensamento, né? Vamos matar o nosso líder. Olha que coisa do próprio bicho mesmo, né? E diz assim, olha que interessante. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Na outra tradução diz que Davi redobrou o ânimo, né? Ânimo e coragem são a mesma coisa. Existem momentos que o Senhor quer que nós tenhamos coragem. Deus não quer que a gente seja covarde. Deus não quer que a gente feche a porta. Deus não quer que a gente vire as costas. Deus não quer que a gente seja covarde diante de uma situação, sabendo que nós temos um Deus poderoso, que foi a oração que a Neia fez por esse ministério. A porta que Deus abre, Satanás não fecha. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Olha que interessante a revelação que tem aqui. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Ou seja, no mesmo momento que aquele iria ser apedrejado, iria morrer pelo seu líder. Imaginou como eles chegaram cansados e exaustos daquela guerra, né? Com fome. Imaginou que não tinha mais nada, que tinha se acabado com tudo. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Olhe a posição de um líder espiritual. Vou pegar meu melhor terno, pastor Misael, e vou congregar, vou buscar o meu Deus. Isso representa o manto sacerdotal. Nossa, mas só tem isso. Quando vocês fazem culto glorificando ao Senhor, os anjos estão aqui, ó. Eles estão bailando, eles estão dançando. Eu senti uma unção tão grande. Eu sou sensível ao louvor, eu falo a verdade. Ultimamente, não é criticando não, viu? Mas vocês estão de parabéns com os louvores que o Espírito Santo tem colocado no coração de vocês, viu? Porque tem igreja que você vai, que é um barulho, que é um zumbido tão grande, que os jovens estão fazendo um oba-oba dentro da igreja. Estão fazendo até umas baladinhas gospel, agora que está na moda do momento, né? Que a gente vai por respeito e por consideração. E alguns convites, eu vou falar a verdade, viu? Que você entra lá, você não sente nada, fala: Senhor, tem misericórdia. Será que eu estou com problema? Ou será que o povo não tá tendo discernimento de espírito e os ouvidos deles não estão ouvindo? Você não sente nada, você não sente a presença. Os 3 louvores que tocou, os anjos do Senhor estavam bailando aqui dentro, pastora Neia. A unção, eu falei quando eu levantei aqui, eu subi aqui, parecia que a minha mão começou a flutuar, de tamanha unção que existe nesse altar, gente. É por isso que a fúria é grande. Mas vamos entrar em batalha espiritual, que as almas vai vir, o Senhor vai trazer, Ele é poderoso, Ele tem o poder. Nem se Ele tiver que pegar pelo anzol, aquele rebelde, aquele desobediente, aquela rebelde, para se consertar, vai chegar gente chorando aqui, pranteando, chorando com a boca no pó. Deus vai trazer, Ele vai restituir em nome de Jesus. Vai dizer: eu nunca poderia
o meu manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Isso é algo muito importante, meus irmãos. Você está buscando uma direção de algo que você vai fazer? Consulta o Senhor. Pergunta para Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida? Eu tive uma experiência uns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás. Eu tinha um comércio que eu tinha montado. Perdão, irmão, nem mandei sentar, se estou de pé, né? Me perdoa, tá? Eu me lembro que Deus mandou eu fechar aquela porta daquele comércio que estava me atrapalhando para mim fazer as missões, fazer as visitas que eu tinha que fazer. Trabalhava eu e meu marido. Era uma casa de salgado por R$1. A Neia que faz salgado é trabalhoso, não é, Neia? Gente do céu! Você enrola sem salgado, o salgado sai, você vai comprar mercadoria, você não vê retorno? Falei, esse negócio não está dando certo, não. Salgadinho de R$1. Isso é roubada, viu? Desculpa da expressão da palavra, viu? Mas amém. Digamos que tudo serve de experiência para nossas vidas, né? O Senhor sempre falava no meu coração: eu quero que você trabalhe até 3 horas. Como é que eu ia falar isso para o meu marido? Se meu marido estava comigo e ele estava parado, desempregado, nós tínhamos abrido o comércio junto. Aí quando surgiu uma oportunidade, eu falei umas 2, 3 vezes para ele, falei, vamos fechar esse comércio, eu não quero isso para a minha vida, eu preciso fazer a obra de Deus, tem algumas visitas que eu não posso fazer. A Neia sabe como que é quando a gente frita salgado, a gente fica fedendo aquela gordura abençoada, aquele cheiro que impregna no cabelo da gente, não falando mal. Digamos, é um cheiro de trabalho. Mas às vezes não dá tempo de você tomar um banho. Como é que você vai fazer uma visita numa situação dessa? Cheirando gordura. Você mesmo já está sentindo a gordura. Imaginou quando você chegar em alguma casa, em algum lugar. Aí, amém, louvado seja Deus, eu fechei. Meu marido ficou quase uma semana com raiva. Prova de fogo, viu? Por que você não quer fechar? Você é Tomé, você não tem fé. Eu falei, Deus falou comigo que é para mim fechar. Eu vou fazer a obra, o Senhor me chamou, eu tenho um chamado. O Senhor falou comigo para trabalhar até as 3 horas da tarde. Hoje eu estou na obediência. O que eu fiz? Fechei, passamos umas dificuldades, tinha algumas contas para pagar. Deus honrou, nós quitamos tudo, deixou tudo bonitinho, tudo certinho. Arrumei um outro pequeno trabalho, digamos assim, uma porta de escape numa drogaria, que eu sempre trabalhei em farmácia. Depois também chegou o tempo, o Senhor falou, aqui não é seu lugar. Eu não falei para você trabalhar até as 3 horas? Quando a gente desobedece a Deus, não falei para você trabalhar até 3 horas? Sabe quando você vai orar, o Senhor... Aí hoje eu digo que eu estou na obediência. Porque hoje eu trabalho em casa, eu trabalho com marmitas, deliveries, até as 3 horas. Às vezes a minha filha fala, mãe, vamos trabalhar até 3h20? Fala, não, se você quiser você fica, até as 5. Eu não. O Senhor falou para mim trabalhar até as 3 horas. Porque aí você tem um tempo para você ler a palavra, para você meditar, para você fazer alguma coisa, né, gente? Você tem que obedecer. Você consultou a Deus. Ele falou e você não obedece, vai acontecer o quê? Só tristeza. Só canseira. Sabe quando é canseira? É como se você estivesse em cima de uma esteira, você corre e não sai do lugar. Não sei nem se é porque eu estou falando isso, mas você que está consultando a Deus, você que quer uma direção para fazer alguma coisa, pergunta para o Senhor. Faça algo que não atrapalhe a sua comunhão com Deus e o seu tempo para Ele. Principalmente se você tem um chamado para fazer algo para Deus. Porque a Bíblia diz, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente inverter essa ordem, ficamos em cima da esteira. Amém? Aí vamos voltar para a palavra aqui, meus irmãos. No capítulo 7 nós paramos. E ele disse ao sacerdote, traga-me um manto sacerdotal, posição de um líder. E ele trouxe o manto. No 8 diz assim, então Davi perguntou a Deus, ó Senhor, devo ir atrás desses invasores? Tem um ponto de interrogação, né? Conseguirei pegá-lo? Ele só perguntou 2 coisas para Deus. Vamos de novo.
Olha a oração de Davi. Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-lo? Olha que interessante, irmão, quando nós oramos e o Senhor responde de instantânea a sua oração. A resposta está aqui embaixo. Deus respondeu: vá atrás dele. Você pegará e libertará os prisioneiros. Deus foi bem categórico. Vá e você vai libertar os prisioneiros. Então Davi e seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeiro, e alguns deles ficaram ali, Davi continuou o caminho, porque Davi já tinha recebido a direção do Senhor. Ele perguntou: eu devo ir? O Senhor falou: vai. O Senhor já falou: vai, e você já vai tomar posse, já vai com posse de vitória, porque você vai resgatar e vai pegar tudo eles de volta. Os prisioneiros vão ser resgatados. Você não vai morrer apedrejado. Você não vai ser envergonhado igual era o cenário que estava aqui. Você não vai ficar no meio da cinza, no meio do nada, igual as pessoas ficam dizendo que vocês são um nada. Mentira do adversário. Por isso que devemos ter olhos de águia. Olhar além da circunstância. Eu me lembro quando eu era mocinha, existia um corinho que a gente cantava assim. Logo quando na minha conversão, quando eu era bem novinha, tinha uns 15 anos de idade, falava assim, um louvor falava um refrãozinho: não olhe a circunstância, não. Olhe o seu amor. A circunstância seria a situação. E a abertura do culto foi o quê? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Levanta a cabeça, porque o Todo-Poderoso está sentado no trono e vai mandar recurso e vai mandar socorro. Diz que ele não dorme 24 horas de plantão. Coisa maravilhosa servir esse Deus, né? 24 horas de plantão. Fala que ele não dorme, o guarda de Israel. Não dorme. E aqui diz no versículo 10: Davi continuou o seu caminho, levou os seus 600 guerreiros com ele. 400 homens e os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, por isso ficaram para trás. Imagina como esses homens estavam cansados. Ele saiu com um exército de 600, 200 não aguentou andar mais. Imagina que ele estava cansado, com fome, triste, angustiado, abatido. Alguns ali deveriam estar com medo. Que Deus repreenda, que nós temos que ser valente, corajoso. Na hora da guerra, quando a gente se levanta para guerrear, o que acontece? O soldado tem que estar qual posição? Quando fala sentido, é assim que Deus quer muitas das vezes. Tem hora que a gente está até meio cambaleando, mas quando o Senhor fala sentido, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Mas não estou vendo nada, não tem ninguém. Pode contar comigo. Para o mundo isso é loucura, pastor Misael. É loucura, não é, pastora Néia? Para o mundo é loucura, mas para Deus não é. O valor de uma alma vale mais do que o mundo todo. E no 11 diz assim: e os homens de Davi acharam no campo. Olha, Davi foi. Simplesmente ele obedeceu. A Bíblia fala: partiu Davi. Foi para onde? Para onde Deus deu? Ele teve um intuito. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Você vê que é tão maravilhoso quando você está na direção de Deus, você já vai caminhando para o lugar certo, você já vai indo para onde você vai tomar posse da sua vitória. Quando a Bíblia fala, partiu Davi, foi para onde? Imagina os soldados dele, para onde a gente vai se a gente acabou de chegar e nós nem banho tomamos, não comemos, estamos tudo acabado, sem força, sem vigor, sem nada. Para onde? Imagina que alguns ficou até desorientados, né? A gente olhando assim, o cenário, imaginando assim, né? Para onde?
cura, né? Naquele exato momento. E diz assim, ó. Olha a estratégia como Deus trabalha, meus irmãos. Olha como Deus é maravilhoso. E os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos, 2 cachos de passa, ou seja, 2 cachos de uva. E ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber. Imagina a situação que esse rapaz estava. Em um deserto da vida, num sol escaldante, sem comer e sem beber, durante 3 dias. Pegaram esse rapaz desmaiado, todo desfalecido, né? Aí o que eles fizeram? Deram água, deram comida, deram as uvas, comeu do que eles tinham, deram pão. Quem é o seu dono? Depois Davi perguntou primeiro, se restabeleceu o rapaz, né? Falou, quem é o seu dono? Davi interrogou ele e perguntou, de onde é você? Eu sou egípcio, eu sou escravo de um amalequita. Respondeu ele. O meu dono me deixou aqui por 3 dias porque eu fiquei doente. Ou seja, ele ficou muito fraco, mas era o trabalhar de Deus, ficar um para trás, irmãos. Deus sabe trabalhar, né? Fiquei doente, caí aqui e me largaram para trás. Ó o que ele fala para Davi. Nós invadimos a terra dos queritas, na região do sul de Judá. E queimamos a cidade de Ziclag. Ou seja, ele estava lá no meio, ele foi um do que queimou, tacou fogo, queimou tudo. Você imaginou os companheiros de Davi? Se já ficou com vontade de matar. Se Davi já queria apedrejar, você imaginou ele, esse rapaz? Ajudou a queimar, tá lá. Olha o 15, o que Davi disse. Então Davi lhe perguntou, você pode me levar até onde os amalequitas estão? Olha a estratégia que Deus deu para Davi. E ele disse, sim. Respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará o meu dono. Ele fez uma proposta, né, também, né? Que ele sabia ali, ele ficou no caminho, praticamente ele estava como se fosse morto, para o dono dele já. Ou seja, ele era um escravo. Quando ele ficou para trás, ele recebeu a libertação já. Para aquele dono, é como se ele estivesse morto no meio do caminho, no meio do deserto. Porque ele era um escravo. Então ele, olha só, irmão. Ele respondeu sim. Respondeu ele, e o Senhor promete sim, Davi. Então ele levou Davi, os amalequitas estavam espalhados por toda a região. Ele levou Davi junto com os 400, irmão. Olha o que os abençoados estavam fazendo lá, irmão. Estava comendo, bebendo, festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou. Ou seja, Davi achou os inimigos, ficou observando aonde eles estavam, colocou todo o seu exército, cada um na sua posição de guerra. Falou, depois nós vamos atacar eles, vamos esperar. Enquanto isso, eles descansaram um pouco, né? Que eles estavam muito cansados, né? Pode ver que 200 já ficou para trás, que nem aguentou a caminhada, o sol escaldante. E a canseira física também, né? E nós sabemos que esses amalequitas, eles eram homens cruéis. A Bíblia fala que eles são cruéis. Eu até marquei aqui onde. Quer ver, ó? Quem são os amalequitas? No Antigo Testamento são inimigos dos israelitas. Eles são os cruéis, covardes. São um povo nomade, que nomade quer dizer não tem casa. Eles andam eles são vagamundo. Ou seja, quando eu li isso no dicionário, eu falei, vagamundo? Eu falei, é um próprio espírito mesmo, vagamundo. Sem terra, sem teto. Eles vivem em multidões. Algo do próprio mesmo, né?
vive vagando e de guerra em guerra. Eles são guerreiros, né? Eles são guerreiros bravos, só que eles são sem misericórdia. Eles enfiam espada, enfiam lança, corta, dissipa, degola, tudo quanto é maldade, as piores atrocidades eles fazem, esses homens. São usados pelo próprio adversário mesmo. Por isso que os homens prantearam e choravam, porque sabia qual tipo de homens. E o interesse dele de levar aquelas mulheres, aquelas crianças, aquelas pessoas idosas, todos eles seriam escravos. Uma boa parte seria vendida, roubaram todos os despojos, todos os bens, todos os gados, tudo que aquela cidade inteira tinha, eles levaram embora, eles roubaram tudo. Ou seja, uma cambada de ladrões. Para não falar outros nomes, né? Uma cambada de ladrões, né? O que o adversário é? Um ladrão, né? É da parte dele essa turma aqui, viu? Só que aí eu estava pensando sobre os amalequitas, assim, meditando um pouquinho nessa palavra. Os amalequitas aparecendo ali, ou seja, quando o inimigo aparece na nossa vida, a presença dos amalequitas, ela contribui para o fortalecimento do exército de Israel, da sua fé. Ou seja, se os amalequitas não tivessem aparecido, eles nunca seriam um exército forte. Porque eles guerrearam, a Bíblia fala que foi redobrada as forças dele, eles criaram um vigor. Quando Davi pediu o manto sacerdotal, ele tomou uma posição, eu imagino como se o manto representasse a unção do Espírito Santo descendo sobre o rei Davi. E aquela unção foi transferida para aquele povo, naquele exato momento. Porque ele começou, ele recebeu uma unção de ousadia, ele recebeu um espírito de guerreiro, um espírito de coragem. Muitas das vezes a gente precisa pedir isso para o Senhor: Senhor, me ensina a guerrear essa batalha, me dá essa unção de ousadia, me dá essa unção de conquista sobre a minha vida. Nós precisamos disso, irmão. Porque aqui quando a Bíblia fala que Davi se reanimou no seu Deus, teve esperança sem saber qual seria a direção e quando. Você sabe quando que ele se reanimou? Quando ele ia morrer apredejado. Imagina Davi, um menino escolhido lá no meio das malhadas, que já tinha uma unção sobre a vida dele, já foi ungido. Você imagina a fúria do adversário. A fúria do adversário contra a sua vida, pastor Misael. A sua unção de anos e anos, que você era um menino, um jovem ainda, quando o Senhor derramou aquela unção naquele dia, naquela hora. Ele não se dá por derrotado. Mas essa mesma unção que Deus derramou na vida de Davi, de todos aqueles guerreiros, nós vamos receber hoje, em nome de Jesus. Aí quando fala assim, partiu para onde? Ele nem sabia. A vitória já estava decretada, porque Deus já tinha respondido. Vai. Você está perguntando para o Senhor, o Senhor está falando, vai. Pode ir. Vai acontecer libertação, o cativeiro vai mudar, a página vai virar, a história vai ser nova. 2022 é a história nova, não é mesmice não. Mas irmão, nós ainda estamos no meio da pandemia, o vírus está aí. Você vê na televisão, irmão? Tem hora que só fala só isso e mais nada. E ainda induzindo ainda até a vacinar nossas crianças, que nem o laboratório faz e se responsabiliza. Que o nosso presidente deixou bem claro: vacina quem quer. A gente adulta ainda, a gente até tomou uma posição de se vacinar, alguns, e eu respeito também quem não quis se vacinar também. É algo pessoal, você tem que sentir se você deve tomar esse teste ou não, porque não é vacina. Mas, e agora você vê que eles estão fazendo o povo de um boneco marionete, que estão querendo obrigar até as nossas pequenininhos. O meu netinho está aí, o Lucas, a minha filha falou: mãe, eu não vou vacinar. Eu falei: toca aqui, estamos juntos. Enquanto a gente não puder,
Enquanto a gente não for obrigado, porque eles estão ditando regras, irmã. Está tudo o cenário preparado. O pastor Misael sabe que ele estuda mais a fundo aí. Tudo aí, está tudo preparado. A população não tem noção do que está para vir. Que eles estão achando que é somente uma crise mundial. Eles estão achando que é somente um desfecho. O cenário aí fora está ruim. Não está bom, não. Existe uma guerra travada. Não é guerra nem de político contra A, B, C, não, irmão. A guerra é espiritual mesmo. É espiritual, que a gente sabe que o inimigo, com essa pandemia, quem foi mais atingido, infelizmente, foi as igrejas. É coisa revoltante. As igrejas esvaziou e cada esquina que você olha tem uma tabacaria, tem esse jovem, tudo se acabando com esse bendito narguilho que estão uma baforada daquele dali, já estão se acabando nos pulmões dele, já estão se matando sozinho. Os jovens tão cegos, irmão, tão cego. É uma cegueira. Eu falo porque eu vivo isso na minha casa. A minha filha foi criada dentro da igreja, teve de tudo. A gente nunca deixou faltar nada para aquela menina. Aí hoje em dia trabalha numa tabacaria à noite, nem precisa, ela é formada em confeitaria, faz bolo, faz copo, vende, é uma menina abençoada, uma menina próspera. Aí vez quando está lá assim, e eu só repreendendo, você vê que o inimigo ele tenta te afrontar na sua casa. Um dia ela falou, mãe, acho que eu vou trazer aqui, tem essa laje aqui em cima para minhas colegas fumar. Só faltei falar, vai lá nos quintos dos infernos, porque enquanto eu e seu pai for vivo, ninguém vai fumar não. Da rua para fora você sim. Você foi nascida no evangelho, você é batizada. Só lembra de uma coisa, você é luz, você vai ficar nas trevas se você quiser. Será que é só eu como mãe que estou passando isso, irmã? Será que é só eu? Quantos pais não passam por isso? Você vê que essa pandemia, quando eu nem sei se é correto, Facebook, sei lá como chama, esse negócio que fica a noite toda, essas degas vendendo a bebida, a noite inteira, irmã. Se você notar, em 2 anos de pandemia, o tanto de abriu, cada esquina abriu um. E a igreja esvaziou. Cadê o nosso jovem? Cadê? Quantas pessoas que congregavam, você vai ver que está com a latinha de cerveja, agora você olha assim e fala, Senhor, dá até um aperto. Seja verdade, irmã, se você participa de algum ambiente, você vai assim, quando você olha que aquela pessoa estava firme ali, que aquela pessoa era uma levita, que aquela pessoa louvava, que Deus usava. Quando você vê aquela pessoa com aquela latinha de cerveja, irmã, você sente aquele aperto até na sua alma, parece que a sua alma chora, irmã. A igreja está chorando, irmã. Será que é só eu que estou vendo isso? Essa pandemia é algo espiritual. É uma apostasia, está na palavra, que fala que no final do tempo o amor de muitos se esfriará. Infelizmente. Mas a gente, como somos servos, o Senhor nos chamou. Prega a tempo, fora de tempo, irmã. Se precisar de ir fora de tempo numa casa, você vai. Se precisar você de madrugada, você vai. Mesmo, mas eu não vi resultado, eu não vi retorno, mas Deus está trabalhando. O Espírito Santo é quem convence, irmão. E quando o Senhor nos der fôlego de vida, vamos falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu, irmão. Porque eles estão tão cegos que eles não estão enxergando a salvação. Será que se eu morrer aqui na esquina, será que a minha alma vai ser salva? Nós estamos aqui no Ariston, aqui próximo da marginalzinha do Ariston. Tem uns 2 meses atrás a minha filha sofreu um acidente de madrugada, eu nem sabia. Ela caiu ali andando de moto sem habilitação, na rebeldia, na teimosia com um amigo dela. Quando eu fiquei sabendo só no outro dia, que ela foi lá para o pronto-socorro, o menino nem me avisou. Aí eu falei, Senhor, me dá a palavra certa. Deixa eu chamar esse menino aqui, deixa eu ser bem educada, deixa eu saber o que foi que aconteceu. Não precisa disso. Ela falou, mãe, eu vi a morte. Deus vai poupando, Deus vai poupando, Deus vai guardando, meus irmãos. Ela falou que o capacete voou da cabeça, e ela falou, eu nunca vi acontecer. Ela estava até com uma bolsinha, uma bolsetinha, assim, tipo essa da irmã da cadeira aí, a bolsinha que ela anda de lado. Ela falou que a bolsinha protegeu a cabeça
já voou, poderia ter rachado a cabeça, morrido na hora. Diz que foi um carro preto que bateu nela. Aí você pergunta que hora que era? 5 horas da madrugada. O que uma jovem está fazendo uma hora dessa? Uma jovem que foi criada no Evangelho, desde quando nasceu, desde quando estava na barriga, aquela menina foi oferecida no altar do Senhor. Agora você fala, isso não é uma fúria? Quantas vezes o inimigo tenta envergonhar a gente? Tem hora que às vezes a gente olha para a palavra e fala assim, você vai pregar para quê? Você é convidado, você vai pregar para quê? Mas prega que Jesus Cristo é o Senhor Salvador das almas que estão perdidas. Porque eu creio que até no último momento, no último fôlego de vida, o Senhor salva. O registro está na Bíblia daquele ladrão, né, irmão? Isso é mais do que claro. Tinha 2. Um ainda foi soberbo. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva nós. E o outro falou assim, rapaz, você não teme a Deus? Esse não tem pecado. Olha como ele está desfigurado. Olha como o corpo dele está. Isso aí é tudo pelas nossas almas. E ele só falou para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Na mesma hora o papai respondeu ele, o Senhor Jesus naquela cruz. Todo desacerado, já não tinha sangue mais. Já tinha derramado toda a gota de sangue no Gólgota. Aquilo ali foi uma tortura. Foram todos dilacerados o corpo do Senhor. E ele falou, imagina a cena, meus irmãos. Hoje em dia as igrejas nem pregam sobre cruz mais. As igrejas não estão pregando mais sobre salvação da alma. E o Senhor Jesus falou, ainda hoje estará comigo. Então vamos ficar com essa promessa, meus irmãos. Que a gente pode ver o cenário igual Davi viu. Davi viu só cinzas. Só cinzas. Cinzas representam morte. Ainda que a gente esteja vendo a morte ali perto, a gente tem que crer na salvação, irmão. Nenhuma oração de uma mãe é em vão por um filho. Hoje em dia eu faço assim, Senhor. Cuida da minha filha onde ela estiver, porque eu não posso mais. Ela é tua. Desde quando ela estava no meu ventre, eu ofereci ela para o Senhor, ela é tua, ela não é minha, ela é emprestado. Porque os filhos da gente são emprestados, irmão. Aquela alma que você tanto chora, aquela alma que você tanto pede para o Senhor, entrega ela verdadeiramente para o Senhor. Deixa o Senhor trabalhar. Às vezes vai ser dolorido, vai. Às vezes vai chegar tudo arrebentado, vai. Mas é o Senhor tratando, irmão. Porque o Senhor salva a alma. Esse corpo físico, aquele é o pó. E vai voltar para o pó, meus irmãos. Eu não sei nem porque o Senhor mudou o percurso dessa mensagem, falando sobre isso, mas o Espírito Santo sabe que nós precisamos ouvir isso. E aqui aconteceu, vamos voltar para Davi. Aqui aconteceu aquilo que Deus já tinha falado para Davi no verso 18. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros. Deus não tinha falado com ele? Vai lá. Vai lá, pode buscar. Pode buscar. Você vai salvar eles ainda. E Davi trouxe as suas mulheres, trouxe de volta toda aquela família. Tudo. No 19 diz assim: não ficou faltando nada. Quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Não fica faltando nada. É para salvar, Ele salva corpo, alma e espírito.
é para curar, é do alto da cabeça à planta dos pés. Deus não faz obra pela metade. A porta que Deus abre, o inferno não prevalece. E diz assim: não ficou faltando nada. Dali, Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus pequenos que os amalequitas haviam levado. Levou também todas as ovelhas, todos os gados. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200. Aqueles 200, irmãos, estavam tão desfalecidos. Eles estavam tão cansados. A Bíblia fala. Olha como que tem gente no meio do exército, como existe gente no meio da igreja, irmão. Olha a revelação aqui, olha. É algo assim que você precisa ter espírito, viu? Precisa ter o Espírito Santo, a mão assim, lá na alma. Na alma você precisa ter. Com certos comportamentos de pessoas mau caráter que a Bíblia fala. Olha o que aconteceu aqui, ó. Levaram, salvaram aquele povo, pegaram as crianças, as mulheres, os idosos, os rebanhos, e diz que eles pegaram tudo o que era deles, porque Deus mandou pegar, e eles obedeceram, né? Tomaram posse. Ou seja, foi tudo restituído, pegou de volta o que já era dele, que o inimigo tentou roubar. O inimigo estava cantando vitória, estava fazendo festinha, estava até zombando, com aquele espírito de zombaria. Quantas vezes a pessoa fica zombando da gente? Olha lá aquela crentezinha lá, olha lá, vai lá orar lá, ó. Não estou vendo nada. E às vezes até pessoas que se dizem só porque, meu Deus, por que eu estou falando isso? Só porque a igreja aparentemente deles está em ventos e polpa. Aparentemente. Deus está falando aparentemente. Porque o Senhor sonda cada um que está ali. Porque é que nem eu falei, hoje em dia eles estão fazendo tal de uma baladinha gospel, um movimento agora que está tendo, né? Uns movimentos meio estranhos aí, né, pastor Misael? Que você sabe que Deus não está no negócio, né? Quem tem discernimento de espírito sabe que Deus não está no meio daquele oba-oba ali, não. Sabe que aquilo ali é para fazer um movimento. Porque ali não existe pessoas libertas. Existem pessoas convencidas. Conversão é uma coisa e convencer é outra. Existem muitas pessoas que estão dentro de alguns ambientes aí, que elas estão convencidas, elas estão até participando, estão até estudando, estão até se movimentando e, meu Deus, estão sendo ordenadas ainda, pastor. É triste, né? Quando você olha assim, ai, dá até aquele... Dá um temor, né? Quando a gente tem temor, dá um temor, né? Quando a gente vê umas coisas assim acontecer, né, irmão? Você sabe que não está se encaixando, o negócio não se encaixa, né? Infelizmente. Eu sei que vocês estão entendendo o que Deus está dizendo. Aí no 21 diz assim: aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com eles, haviam ficado atrás do ribeiro, por estarem muito cansados. 2 vezes Davi deixou bem claro que aqueles homens estavam exaustos e muito cansados. Davi, como um líder espiritual, ele sabia realmente o estado físico e emocional, porque ele tinha discernimento espiritual, como que estavam aqueles homens. Davi viu sinceridade na vida daqueles homens como um líder, né? E diz assim: eles saíram, Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas olha o tipo de gente que tinha no meio do exército, irmão. No 22. Mas alguns homens ordinários, é isso que a Bíblia está escrita aqui, na linguagem de hoje. Ordinário, de mau caráter, que tinham ido com Davi, disseram. No meio do grupo lá, hein, do exército de Davi. Mau caráter ordinário. É o que a Bíblia está dizendo que ele era, que esses homens eram lá no meio, que guerrearam. Eles não foram conosco,
se revoltaram, ó. Eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Ou seja, uma inversão de ordem. O líder cumprimentou, ficou feliz, porque eles estavam, digamos que eles fossem um retaguarda guardando, estavam com os despojos, estavam com aquelas ferramentas, com todo o peso, com toda a bagagem, estavam com eles lá, os 200 guardando, como se fosse uma redoma, como se fosse uma barreira de proteção, porque eles não sabiam até então para onde eles estavam indo, e se de repente poderia vir algum exército. Eles ficaram na posição a qual Deus direcionou, porque se Deus permitiu de 200 ficar e 400 ir guerrear, porque era dessa maneira que Deus queria trabalhar. Davi tinha um discernimento para entender que Deus queria daquela forma. E quantas vezes o pastor é afrontado porque o pastor fala, é assim, assim, assim. Ah, não, eu não quero dessa forma. Deus só fala para Davi uma coisa: posição. É assim, assim, assim. O que está acontecendo nesse momento aqui? Uma liderança. O nosso Davi, o líder espiritual maior aqui, está feliz da vida, que venceram a guerra, que Deus cumpriu a promessa, que resgatou, todo feliz. Davi não está preocupado com bens materiais, com coisas assim não, com despojo, com nada não, com gado. O coração dele está tão alegre de Deus ter cumprido a promessa, dele não ter morrido apredejado, que ele não está nem atento para essas coisas. Mas você vê, quando a pessoa, é o que está escrito aqui, ordinário e mau caráter, a visão dela não está nas coisas espirituais não, irmão. Não está não, viu? Está não. Diga igual um pastor amigo meu, tu não é crente não, viu? Esse comportamento aí não é de Deus não. E se você falar, é como se você desse uma facada na pessoa, na hora. Se o pastor chegar, tu não é crente não, rapaz. Tu te endireita aí, porque esse comportamento aí não tá certo não, viu? Fica com raiva, irmã. Fica furioso. E diz aqui, ó. Ele começou a questionar, ou seja, uma falta de reverência, né, que às vezes acontece numa liderança, né? Ele nem foi conosco, ele nem participou da guerra com nós, mas estava lá intercedendo, estava lá fazendo uma barreira espiritual, guardando as bagagens, em espírito de oração, guerreando ali, ajudando, como se fosse assim, ó. Uma muralha, entendeu, irmãos? E eles não foram conosco, por isso não lhe daremos o que trouxemos. Ou seja, no 23 diz assim, mas Davi respondeu. Olha a posição do líder, Davi. A posição dele, no 30. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Davi estava querendo dizer, vocês não estão reconhecendo que foi Deus que nos deu de volta? Cadê o temor de vocês? Vocês não estão vendo que essa obra não é mão de homem, é mão de Deus? Eles achavam que foi a força do braço deles. A guerra foi grande, a batalha foi grande, por isso que eles ficaram o dia inteiro, ficaram exaustos, de tanto matar gente, porque era guerra mesmo, era dente por dente, olho por olho naquela época, meus irmãos. A posição de Davi foi essa. Meus irmãos, vocês não podem ver isso. Ele nos... Olha o que Davi olhou. Olha o olhar de Davi. Ele nos salvou, nos deu a vitória sobre os inimigos. Davi estava olhando a salvação, a libertação do cativo de toda aquela família, de todas aquelas famílias, a vitória que Deus deu. Deus salvou, libertou, ainda deu os bens materiais, restituiu tudo de volta, tinha bastante, né? Podia repartir, mas tinha uns abençoados lá que não queria, não concordava. É isso que acontece no meio do ministério hoje, meus irmãos.
Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Davi já se posicionou. Ninguém vai concordar com isso que vocês estão falando aqui. Vocês estão sendo injustos. Ô pastor, quando você fala isso com uma pessoa que você está sendo injusto. Nós não estamos na época da lei, né? Mas que eles estavam vontade de pegar umas pedradas e dar na gente, eles dão. Ou então um pedaço de pau na gente, né? Quando a gente fala. Tem hora que a gente fala, Senhor, eu devo falar isso. Você olha para o canto, você olha para o lado, você olha para o canto, você olha para o lado. Não, acho que dá vontade até de ser covarde em alguns momentos. Eu não minto não, irmão. Quando Deus coloca alguma palavra que é muito dura para a gente falar para alguém. Mas é para conserto, né? Davi só usou a posição. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Ponto final, pastor. Está tomando posse, né? Ponto final. É igual. Não tem bonzinho, não tem melhorzinho, não. É igual. A balança de Deus é igual para todos. Amém? Davi fez desta ordem uma lei. E até hoje ela é seguida em Israel. Amém? Até aqui. Eu agradeço a oportunidade, assim, de estar trazendo essa palavra. Me perdoa aquilo que eu não pude falar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo revelou no coração. Você que estava buscando uma direção para algo, uma posição que deveria ser tomada. Eu acredito que essa palavra direcionou aquilo que vocês precisavam de ouvir. E eu também. Porque a palavra primeiro fala conosco. E o que Deus deu foi essa palavra. A sua batalha não está perdida. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, tem ciência de tudo. Tudo, tudo, tudo. O Deus que foi com Davi, Ele é o mesmo que está conosco aqui hoje. E vai permanecer. Amém, meus irmãos? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém?